Havia rumores na pequena cidade de Blackwood sobre uma criatura misteriosa que aterrorizava as profundezas da floresta há gerações. Diziam que era uma besta selvagem, algo que não se assemelhava a nenhum animal conhecido, e os caçadores locais chamavam de a besta das profundezas. Eu era um jovem caçador determinado a provar a existência dessa criatura lendária. Juntei-me a um grupo de caçadores experientes que compartilhavam meu interesse na caça à besta das profundezas. Eles tinham histórias horripilantes para contar, sobre suas famílias perdendo gado e animais de estimação na floresta e encontrando rastros inexplicáveis e destroços aterrorizantes. Enquanto nos reuníamos em torno de uma fogueira crepitante na véspera da nossa expedição, os caçadores compartilhavam contos assustadores que ouviram de geração em geração, passados de pai para filho. Um deles falou sobre as noites em que ouvirá estranhos uivos na escuridão, e outro mencionou que havia visto árvores marcadas com garras profundas que não poderiam ter sido feitas por qualquer animal conhecido. As histórias alimentaram nossa determinação de enfrentar o desconhecido e, finalmente, resolver o mistério que cercava a besta das profundezas. Partimos em uma noite fria de outono, armados até os dentes e com a determinação de trazer evidências da existência da besta. O céu estava estrelado, mas as árvores se erguiam como sentinelas sombrias ao nosso redor, bloqueando a maior parte da luz da lua. Uma fina névoa pairava no ar, criando um ambiente ainda mais sinistro enquanto adentrávamos as profundezas da floresta. Os sons da noite eram intercalados com os uivos distantes de animais noturnos e o farfalhar das folhas caídas, criando uma trilha sonora sombria para nossa jornada. Nosso grupo de caçadores, com lanternas tênues, avançava com cautela, cada passo pesado ecoando como um eco ameaçador na escuridão. A tensão era palpável enquanto seguíamos pistas e ouvíamos sons estranhos que ecoavam entre as árvores, aumentando nossa inquietação a cada momento. A noite caiu e a escuridão era opressiva. Usamos lanternas para iluminar nosso caminho, mas sempre parecia que algo se movia nas sombras, fugindo de nossa visão. A tensão era palpável enquanto avançávamos pela floresta silenciosa. Foi quando ouvimos o som de algo se aproximando. Um rugido ensurdecedor ecoou pela floresta, fazendo com que nossos corações acelerassem. A besta estava próxima, e não podíamos mais ignorar sua presença ameaçadora. O rugido da criatura era profundo e arrepiante, como se fosse um eco dos horrores ocultos da floresta. As folhas das árvores ao nosso redor começaram a tremer, e os galhos das árvores pareciam ceder sob a pressão da besta se movendo em nossa direção. Nossas lanternas iluminavam o monstro que se aproximava, revelando seu contorno monstruoso à medida que saía das sombras. Seus olhos brilhantes e selvagens refletiam a luz das lanternas, criando um olhar feroz e selvagem que enviava arrepios por nossa espinha. Com cada passo da besta, o solo tremia sob seus enormes cascos, deixando uma sensação de inevitabilidade em nosso âmago. Estávamos em sua trilha, e a besta não estava disposta a recuar. Apesar do medo que sentíamos, sabíamos que não podíamos recuar agora. A curiosidade e a determinação nos impeliam a enfrentar a besta e, de alguma forma, provar a existência dessa criatura lendária. Respiramos fundo, ajustamos nossas armas e nos preparamos para o confronto iminente, mesmo que não soubéssemos o que nos aguardava naquela noite escura e aterrorizante na floresta. Continuamos avançando, nossas lanternas iluminando a clareira escura à nossa frente. No centro, encontramos a besta das profundezas, com seus olhos brilhantes que pareciam incendiar a escuridão. Seu corpo era colossal, coberto de pelos escuros e irregulares que a camuflavam perfeitamente na floresta. Suas garras afiadas rasgaram o solo quando ela se moveu, e seus músculos tensos indicavam uma força incrível. A besta estava parada, olhando para nós com um olhar penetrante e uma boca cheia de presas afiadas. Com nossas armas em punho, sentimos a adrenalina correr pelas veias, mas também uma sensação de temor crescente. A besta não era apenas grande, era feroz. Seu rugido ecoou mais uma vez, uma mistura ensurdecedora de raiva e desafio. Abrimos fogo contra a criatura, os tiros ecoando pela clareira escura.
A besta reagiu com fúria, movendo-se com uma agilidade surpreendente para um animal de seu tamanho. Ela investiu contra nós com uma ferocidade implacável, derrubando árvores e rochas em seu caminho. O solo tremia sob seus passos poderosos, e a clareira se transformou em um campo de batalha caótico. A batalha foi feroz e caótica, com disparos ecoando pela floresta escura. Nossas balas encontraram seu alvo, e a besta começou a sangrar. No entanto, sua determinação era assustadora, e ela continuou a nos atacar com selvageria. Arranhões profundos e mordidas rasgaram nossas roupas e pele enquanto lutávamos pela sobrevivência. Finalmente, depois de uma luta intensa, conseguimos abater a besta. Ela caiu no chão, emitindo um último rugido angustiado antes de sucumbir à perda de sangue. Nosso alívio era palpável, mas também havia um profundo respeito pela criatura que havíamos enfrentado. Era uma noite de lua cheia, e eu e meu amigo Mark decidimos ir caçar nas profundezas da floresta conhecida por suas histórias assustadoras. A floresta estava envolta em lendas de fantasmas e aparições misteriosas, mas éramos céticos e pensamos que era o cenário perfeito para uma caçada emocionante. À medida que a noite avançava, a atmosfera na floresta se tornava mais tensa. Sussurros de folhas e galhos quebrando nos faziam pular. Nossas lanternas iluminavam apenas parte da escuridão impenetrável, criando sombras assustadoras nas árvores. Fomos guiados por um rastro de pegadas de cervos que pareciam nos levar cada vez mais fundo na floresta. Foi quando ouvimos o som de passos suaves e uma melodia fraca no vento noturno. Seguimos os sons, convencidos de que era apenas um caçador solitário ou um viajante perdido. Mas, ao nos aproximarmos, vimos uma figura vultuosa de uma mulher vestida com roupas do século passado, caminhando entre as árvores. Ficamos perplexos, sem palavras, enquanto a mulher fantasmagórica continuava sua caminhada lenta. Seus olhos vazios se fixaram em nós, e um arrepio percorreu nossas espinhas. Ela parecia um espectro da floresta, uma aparição perdida no tempo. Tomados por uma estranha curiosidade e medo, seguimos a mulher fantasmagórica enquanto ela nos conduzia cada vez mais fundo na floresta. A melodia que ela cantava tornou-se mais audível, uma canção triste e melancólica que parecia ecoar pelos séculos. Eventualmente, a mulher nos levou a uma clareira no meio da floresta, onde ela parou. Seus olhos nos fitaram uma última vez antes de desaparecer na escuridão da noite. Estávamos sozinhos, cercados pela natureza silenciosa e escura. Decidimos voltar ao acampamento, mas percebemos que estávamos completamente perdidos. A floresta parecia ter mudado enquanto a seguíamos. As árvores não eram mais as mesmas, e o rastro de pegadas de cervos havia desaparecido. Passamos a noite perdidos na floresta, com a melodia da mulher fantasma ecoando em nossos ouvidos. Foi uma noite aterrorizante, e quando finalmente emergimos da floresta ao amanhecer, prometemos nunca mais voltar àquelas profundezas assombradas. Até hoje, não sabemos se a mulher era um espírito solitário ou uma guardiã das profundezas da floresta. Uma coisa é certa, e aquela caçada nos mostrou que a floresta esconde segredos que desafiam a compreensão humana, onde o sobrenatural se mescla com o mundo natural. Toda temporada de caça, pelo menos uma vez por ano, eu tento viajar para o Maine e alugar um Airbnb para caçar. Nunca comprei minha própria propriedade porque não posso realmente pagar por uma única viagem a cada ano, então alugar um lugar para o fim de semana faz mais sentido para mim. Além disso, eu não sou exatamente um especialista, estou tentando ganhar mais experiência. Há alguns anos, eu ia com meu tio, mas nos últimos anos ele não estava muito bem de saúde e não estava mais apto para isso, então tenho ido sozinho mais recentemente. No ano passado, que foi em 2022 na época em que estou escrevendo isso, foi a última temporada em que fui caçar. Era novembro, e o Airbnb que aluguei estava perto de um parque nacional. Cheguei tarde na sexta-feira porque tive que voltar do trabalho, me arrumar e depois sair para a viagem de carro.
Quando cheguei à estrada de terra particular para chegar à cabana tipo Airbnb, estava completamente escuro lá fora e também estava completamente silencioso. Nesta época do ano, obviamente não há mais insetos ou grilos, então as noites são completamente silenciosas e escuras lá em cima, especialmente se o lugar onde você está hospedado for isolado como este. Estacionei o mais perto que pude da cabana e o proprietário me disse que a chave estaria escondida debaixo do tapete, e, com certeza, estava lá. Levei minhas 2 bolsas para dentro da cabana e desempacotei minhas coisas na cama do quarto. Era uma cabana muito aconchegante, e o proprietário já havia ligado o aquecimento para mim, o que foi bom, porque o Maine fica muito frio lá em cima em novembro. Havia TV a cabo e Wi-Fi neste Airbnb, então eu ajustei um alarme para começar cedo ao amanhecer, que na minha opinião é o melhor horário para encontrar cervos ou até mesmo alces, se você tiver sorte. Na manhã seguinte, eu estava acordado assim que meu alarme tocou e estava na floresta em menos de meia hora. Como esta era uma área desconhecida para mim, escolhi um local atrás de uma árvore caída que encontrei, e normalmente isso seria um jogo de espera, mas ouvi a voz de um homem chamando de trás de mim. Tive um mini ataque cardíaco e me virei para ver um homem de cabelos grisalhos, mas que parecia ter apenas 50 anos, se aproximando lentamente. Ele disse lentamente, com uma voz que parecia muito zangada: "O que diabos você está fazendo aqui?" Respondi, com licença. Ele disse: "A caça é restrita aqui." Na verdade, eu não estava ciente disso, e quando expliquei isso a ele, ele disse: "Eu te vi subir aqui. É melhor você sair da maneira que veio." Isso me assustou, e eu disse: "O que você quer dizer com viu você subir aqui?" Ele me disse que sempre via pessoas subindo para aquela cabana, sempre forasteiros que vinham aqui por razões erradas. Eu me desculpei com ele e disse que sairia. Peguei minhas coisas e comecei a andar de volta da maneira que vim, e quando olhei para trás, o homem havia sumido de vista. Voltei para a cabana, peguei meu carro e fui para um parque diferente, que, segundo um site, permitia caça. Montei acampamento lá e tive um fracasso na primeira metade do dia. Por volta do meio-dia, voltei à cabana apenas para me reorganizar e fazer uma refeição, mas, quando cheguei à cabana, percebi que a porta estava destrancada. Eu poderia jurar que a tinha trancado antes. Quando entrei, estava quase certo de que as coisas tinham sido mexidas e o zíper da minha bolsa estava aberto. Eu não conseguia me lembrar se eu tinha deixado fechado ou não, mas era típico para mim sempre manter minhas bolsas fechadas. Eu apenas verifiquei rapidamente todos os cômodos antes de me acomodar. Eu estava com muita fome para preparar uma refeição leve, então dirigi até a pequena vila próxima e peguei comida chinesa para a viagem e voltei direto para a cabana. Eu planejava voltar ao parque ao anoitecer, mas, quando voltei à cabana, apenas comi minha comida e fui direto tirar uma soneca. Depois da minha soneca, voltei ao parque. Passei cerca de 1 hora andando lentamente, talvez 1/4 de milha, e não estava encontrando nada. Meu tio sempre me dizia que você pode encontrar um cervo ou um alce em 10 minutos ou em 10 dias, depende apenas de quantos estão presentes e de estar no lugar certo na hora certa. Infelizmente, a sorte não estava do meu lado naquele dia, e, quando estava começando a escurecer, empacotei as coisas e comecei a voltar para o meu caminhão. Era apenas uma curta viagem de volta para a cabana. Cozinhei o macarrão e as almôndegas que trouxe para o jantar e deixei a TV ligada ao fundo enquanto comia e assistia a um filme em preto e branco antigo. Enquanto estava sentado lá, lembrei-me de como a porta estava destrancada e as coisas pareciam ter sido mexidas, embora não tivesse notado nada faltando. Eu me perguntava se estava apenas imaginando coisas. Pouco depois disso, escovei os dentes e fui para o quarto, onde comecei a assistir a outro filme, planejando adormecer com ele. Eu estava começando a entrar naquele estado de semissono, onde o que estava acontecendo no filme estava realmente se misturando a um sonho meio acordado que eu estava tendo, então ouvi o som distinto de uma porta se abrindo. Isso me tirou desse estado de semissono. Olhei para cima sonolento e percebi que a porta do armário no quarto agora estava entreaberta. Isso me acordou completamente.
Agora, a porta destrancada e os objetos possivelmente mexidos não pareciam mais coincidência. Esperei um momento e saí da cama. Fui até minha mochila de caça e peguei minha CZ-75. Voltei ao quarto, acendi a luz e apontei minha arma para a porta do armário. Gritei: "Saia agora, ou vou atirar!" Uma grande parte de mim ainda não acreditava que pudesse realmente haver uma pessoa ali dentro, e pensei que estava sendo excessivamente cauteloso. Mas, quando a porta realmente se abriu, fiquei em choque ao ver o homem mais velho do início do dia sair de lá, e seu rosto zangado mudou para um sorriso grotesco com um dente da frente faltando. Ele disse: "Você me pegou." Eu disse: "E não se mexa", enquanto pegava meu celular e ligava para o 911. Graças a Deus, eu tinha sinal aqui. O departamento do xerife estava a caminho, e eu avisei que estava armado e tinha um intruso sob mira. Foi uma espera dolorosamente longa antes que os policiais do xerife chegassem. Durante esse tempo, o homem estava me dizendo como ele estava cansado das pessoas como eu que não têm respeito pelos parques daqui. Eu não tinha ideia do que ele queria dizer, mas não estava disposto a conversar com ele. Continuei dizendo para ele ficar quieto. Quando os policiais chegaram, ficou claro que era uma prisão óbvia por invasão e possivelmente roubo, embora eu não ache que ele tenha realmente roubado algo de mim. O homem afirmou que a porta estava simplesmente destrancada, embora eu não saiba se isso era verdade ou se ele tinha de alguma forma aberto uma fechadura ou até mesmo entrado pela janela. O anfitrião do Airbnb disse que não havia outras chaves escondidas e que eu definitivamente deixei a porta destrancada. Ele parecia mais preocupado em saber se alguma coisa dele foi roubada e em me culpar do que em perguntar se eu estava bem e pedir desculpas pela experiência. Ele disse que não tinha ideia de quem o homem poderia ser, mesmo depois de obter o nome dele. Ainda assim, não acho que tenha deixado a porta destrancada, mas, graças a Deus, eu estava em uma viagem de caça e tinha minhas armas comigo para neutralizar rapidamente a ameaça. Eu tinha 14 anos quando essa história aconteceu. Foi meu primeiro ano caçando cervos com minha família, mais especificamente, meu pai, meu primo e eu. Para dar uma ideia, minha cabine ficava 2 milhas ao sul de meu pai, e sua cabana estava 9 milhas a sudoeste da nossa. Dirigimos um quadriciclo até cerca de 100 metros de sua cabana, o que me deixou com uma boa caminhada antes de chegar à minha cabana. Eu moro no norte de Michigan, e durante o inverno, escurece rapidamente cedo. Eram cerca de 16 horas quando comecei a sentir frio e decidi fechar minha barraca. Estávamos na temporada de caça com arco no Kentucky, minha estação favorita. Eu estava ansioso para caçar naquela noite, já que tinha uma ótima localização em mente. A sensação de ver um grande cervo bem na sua frente é indescritível, e, claro, atirar nele. Alguns dizem que é errado matar animais, mas discordo. Se você realmente vai comer a carne, não vejo problema nisso. Chegamos à cabana e já eram 22 horas, então estava bastante escuro. A cabana tinha eletricidade, mas não era grande o suficiente para acomodar todos os caçadores, então dormíamos em uma barraca. A cabana estava rodeada por florestas, com um campo logo à frente, talvez um pouco menor que um campo de futebol. Usávamos esse campo para caçar pombas. Descarregamos as coisas e conversamos por um tempo em volta da fogueira, contando piadas e histórias engraçadas. Foi quando ouvimos um grito. Era o som mais perturbador que já ouvi, parecia um híbrido humano ou algo assim. O grito não parecia estar muito longe. Todos nós saltamos de nossos lugares e nos olhamos. Todos os homens lá estavam assustados. Eu podia ver isso em seus olhos. O dono da cabana foi o primeiro a dizer: "O que diabos foi isso?" Ele então pediu a mim e a um de seus familiares para verificar. Ele era um cara mais velho, na casa dos 70 anos, então foi por isso que fomos. Pegamos o quadriciclo do meu avô e fizemos uma rápida busca ao redor do perímetro. Não encontramos nada. Eu ainda estava traumatizado.
Estava com medo até mesmo de ficar sozinho na escuridão, apesar de já ter passado um tempo desde o grito. Fui dormir na barraca com uma arma bem ao meu lado. Acordei com o alarme e me preparei. Estava com medo de ficar sozinho na escuridão, mesmo que fossem apenas 1 ou 2 horas antes do amanhecer. Ainda estava perturbado pelo grito, que continuava ecoando em minha mente. Hoje em dia, caço apenas quando alguém está comigo e sempre levo uma arma maior, porque me dá mais segurança de que posso atirar em algo maior. Enquanto escrevo isso, essa foi a experiência mais assustadora da minha vida. Era uma noite de outono, o tipo de noite que você só encontra nas profundezas das florestas do Oregon. A lua brilhava no céu estrelado, lançando sombras sinistras pelas árvores altas. Eu estava em uma expedição de caça noturna com meu amigo, Dave. Ambos éramos ávidos caçadores e já havíamos passado por muitas aventuras na floresta, mas nada poderia nos preparar para o que iríamos enfrentar. A nossa caça estava indo bem até aquele ponto. Tínhamos rastreado uma presa valiosa durante horas, seguindo os sons do vento nas árvores e os passos suaves do animal. Estávamos prestes a conseguir o nosso troféu quando um grito aterrorizante ecoou pela floresta. Era um som que nenhum de nós já tinha ouvido antes, algo sobrenatural e inumano. Nossos corações aceleraram, e os cabelos na nuca se eriçaram. Dave sussurrou: "O que diabos foi isso?" Eu estava sem palavras, mas sabíamos que não podíamos abandonar nossa presa agora. Ignoramos o grito e continuamos a seguir o rastro, mas ele se tornou mais e mais irregular, como se o animal estivesse sendo perseguido por algo. Encontramos finalmente nossa presa, mas algo estava muito errado. A criatura que emergiu das sombras da floresta não era um cervo ou qualquer outra espécie conhecida. Era uma criatura grotesca, com olhos vermelhos brilhantes e uma pele que parecia estar em decomposição. A coisa nos encarou com uma fome selvagem nos olhos, e eu soube naquele momento que estávamos em perigo. Sem pensar 2 vezes, atiramos na criatura, mas as balas pareciam ter pouco efeito. Ela avançou em nossa direção com uma velocidade sobrenatural, emitindo um grito angustiado que ecoou pelos confins da floresta. Corremos o mais rápido que pudemos, mas a criatura estava sempre à nossa espreita, perseguindo-nos com sua presença ameaçadora. Passaram-se horas, mas a coisa não nos deixava em paz. Ela se escondia nas sombras e nos atacava quando menos esperávamos. A floresta estava repleta de sons inquietantes, como se estivesse viva com algo sinistro. Finalmente, chegamos à beira da floresta e nos refugiamos em nossa cabana de caça. Barricamos a porta e esperamos em silêncio. A coisa lá fora continuava a uivar e a arranhar a porta, tentando entrar. Estávamos presos naquela cabana, cercados por algo que não conseguíamos compreender. 3 horas, a noite parecia nunca terminar, mas, eventualmente, o uivo e os ataques diminuíram. Quando a manhã chegou, saímos da cabana com cautela, mas a criatura havia desaparecido, deixando apenas um rastro de destruição na floresta. Nunca mais voltamos para aquela floresta, e as autoridades nunca encontraram uma explicação para o que aconteceu naquela noite. Foi uma caçada que nos assombraria pelo resto de nossas vidas, uma caçada sobrenatural que nos mostrou que, na escuridão da floresta, coisas que não deveriam existir podem espreitar. 5 histórias de caça arrepiantes e perturbadoras, cada uma com seus próprios elementos assustadores e misteriosos. A caça na floresta pode ser uma atividade isolada e às vezes assustadora, especialmente quando se encontram situações inesperadas e inexplicáveis. Sempre é importante tomar precauções e garantir a segurança ao caçar em áreas remotas. Obrigado por assistir. Até a próxima, e tenha bons pesadelos.